O círculo, ele não tem o elemento visual que a gente chama de sombra. Porque se o círculo tiver o elemento visual que a gente chama de sombra, ele deixa de ser um círculo e ele passa a ser uma esfera. Hashtag Madureira. Hashtag carioca. Hashtag RJ. Hashtag inclusão. Hashtag segue na rede. Então, quando a gente está estudando sombra, é importante a gente entender primeiro o que é sombra. Sombra é a ausência de luz. Então, aonde não tem luz, tem sombra. Aonde tem luz, não tem sombra. E pela história da arte, se estudou sombra desde a pré-história. Porque quando os homens das cavernas começaram a se comunicar, já falo de homem das cavernas, eles se comunicavam pela fala, ainda não tinha escrita. A gente chama esse período de pré-história justamente porque não tem escrita. E a forma de comunicação deles, além de ser por gestos, de forma oral, a fala ainda estava sendo desenvolvida, né, os idiomas, eles também se comunicavam através de desenhos. Os homens das cavernas entravam nas cavernas e não existia luz elétrica ainda. E veio com um negocinho aqui. Ignorem essa letra, tá? Mas eles entravam para ter luz com tochas. E essas tochas, se vocês repararem aqui, eu vou começar a marcar, tá? Só um instantinho, vou dar meu pincel. Era a fonte de luz deles. Então, a tocha, essa parte daqui, era a fonte de luz deles, certo? Só que a fonte de luz batia nas pedras e você consegue ver que ela desenha, vocês estão vendo aqui, ó, com as sombras. O homem das cavernas não tinha controle nenhum de onde essa luz batia e de onde a sombra iria formar desenhos. Mas ele imaginava histórias com o que ele tinha de comum para fazer desenho nas cavernas. Então a gente tem desenhos. Aqui é a Serra da Capivara. A gente tem pinturas da caverna também lá, tá? Pinturas rupestres. Essas pinturas, inclusive, vocês estão vendo aqui, isso aqui é no Brasil. Não é só na França, não é só a França que vive de pintura rupestre. Parte muito importante da nossa história, por exemplo, eu falei para vocês que os homens das cavernas entravam com essas chamas nas cavernas e aqui as sombras faziam os desenhos, né? Esses desenhos que eles não tinham controle. Por quê? Não eram eles quem faziam essas cavidades, esses buracos nas pedras. Então, quando eles entravam, as paredes já estavam com isso. A chama só projetava a sombra. Outra civilização, por exemplo, os egípcios, começaram a ter controle desses buracos, dessas entranhas que tinham nas pedras. Você consegue reparar aqui, o nome desse tipo de desenho é desenho em baixo relevo. Por que baixo relevo? Porque eles cavavam, ó, isso daqui é um buraco. Então, como eles cavavam, quando a luz bate, o que faz a luz? Faz a sombra. Então, repara que esse desenho daqui é todo cavado. Tá vendo? E a gente só vê a forma porque tem luz. E a luz fazendo sombra, a gente vê o desenho melhor. Isso aqui na América. Isso aqui é, por exemplo, uma pirâmide asteca. Tá? Eles fazem a mesma coisa que os egípcios, só que no outro continente, né? Muito mais próximo. Por exemplo, isso aqui é um calendário deles. Por quê? Isso aqui ficava no templo, era uma pedra imensa. Conforme o sol batia, o sol ia se mexendo, aí fazia a luz aqui e fazia a sombra do lado de cá. O que acontecia quando o dia ia passando? O sol ia andando, o sol andando aqui, e a sombra ia mudando de direção. Então, isso daqui é um experimento básico, aonde a gente está vendo uma divisão da sombra. O que é isso? Isso é uma bola. A gente coloca uma luz direto na bola. Quando a gente coloca uma luz direto na bola, a gente tem, no básico, 3 divisões. Tá?
A gente tem a parte onde a luz bate, que a gente chama de brilho. A gente tem a parte onde a luz não bate, que aqui eu vou chamar de sombra. E a gente tem a parte que a gente vai trabalhar hoje, que é onde a luz deixou de bater porque o objeto ficou na frente, que a gente chama de sombra projetada. Essa daqui é a sombra projetada da esfera. Repara que esse cilindro aqui, ó, o cilindro, a sombra projetada dele não é um cilindro. A sombra projetada dele é um retângulo. Esse cone aqui, ó, a sombra projetada dele não é um cone. A sombra projetada dele é um triângulo. Tá? Então, dependendo do objeto, a sombra projetada ganha formas diferentes. Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje, na arte contemporânea, ou seja, de artistas que são vivos e fazem arte, eles brincam com isso. Vou mostrar alguns para vocês. Ela pega papel e dobra o papel e forma um rosto. Tá vendo? Isso é um papel amassado. A sombra do papel amassado forma um rosto. Aí a sombra do papel forma um rosto. Ela faz isso diversas vezes. Olha lá quantos rostos ela fez. Esse é o trabalho da Regina Silveira. Ela pega um objeto, nesse caso aqui uma roda de bicicleta e um banco. Ela colocou o banco aqui, né? Existia um banco aqui. E ela colocou em cima uma roda de bicicleta. Aí ela colocou uma luz muito forte vindo daqui. E a luz fez essa sombra. Aí quando a luz fez essa sombra, o que ela fez? Aí ela pinta a sombra. Depois que ela pinta a sombra, ela retira o objeto do local. Uf. A gente não vê mais o banquinho, mas a gente continua vendo a sombra projetada do objeto. Então, um beijo para vocês. Até a próxima.